Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre conosco. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o processo, o propósito e a promessa. Eu vou mostrar apenas dois exemplos, porque muita gente na Bíblia passou por um processo, porque o processo ele vai gerar um propósito na nossa vida. E o propósito nos leva até a promessa. Porque quando Deus tem uma promessa para nós, Ele vai permitir a gente passar por um processo. Aí depois que a gente passa pelo processo, aquele processo vai mostrar que aquilo ali que estamos passando tem um propósito. E depois do propósito, vem o que Deus nos prometeu. Vou falar primeiro sobre o povo ali do Egito, os hebreus. Quando Moisés tirou o povo ali do Egito, Moisés estava tirando o povo ali porque eles iam passar por um processo. Eles iam passar por um processo. O processo era exatamente andar no deserto. Isso é um processo que durou 40 anos. Você já ouviu falar que existe processo judicial, né? Demora, né? Às vezes demora. Então o processo daquele povo ali no deserto foram 40 anos. 40 anos, esse foi o processo de 40 anos. Mas depois desse processo, houve propósito para Deus ver o coração de cada um. E Deus viu o propósito de cada um, mas Deus tinha um propósito para eles. Só que eles não entendiam, só que eles não aceitavam aquele propósito. E aquele povo mostrou qual era o propósito que tinha no coração. Sabe qual era o propósito daquele povo que tinha no coração? Voltar para o Egito, ser escravo. Eles preferiam morrer lá no Egito do que morrer atravessando o Mar Vermelho. Eles não entendiam o propósito que Deus tinha para eles, mas Deus entendeu o propósito deles. Eles é que não entenderam o propósito de Deus. E Deus fez eles passarem pelo Mar Vermelho. Passaram pelo Mar Vermelho. Que propósito bonito, né? Você passar no meio do mar, não se molhar em nada. E depois do propósito, que Deus viu também o propósito do coração de cada um, aquelas pessoas não chegaram na promessa. A promessa era uma nova terra, Canaã. Eles não receberam a promessa, porque ao invés de eles clamarem e agradecer a Deus, eles reclamavam. Aquele povo que saiu, nenhum entrou. Só Caleb, né, Josué. Aquele povo que saiu não entrou, mas os filhos, os netos, bisnetos entraram, a nova geração. Mas o povo que saiu não tinha um propósito no coração, não tinha. Deus tinha um propósito para eles, que era cumprir a promessa. E a promessa era entrar na terra. E Deus cumpriu a promessa, mas que com outras pessoas, sob o comando de Josué. Moisés morreu, o povo morreu, mas ficaram os filhos, os netos, e aí Deus cumpre a promessa. Então o povo ali que saiu do Egito, passou pelo processo do deserto, teve realmente propósito, só que não souberam qual era o de Deus, e a promessa de entrar na terra. Outra pessoa que eu quero falar agora é sobre Jesus. Sim, Jesus. Quando Jesus nasceu, ali na manjedoura, né? Jesus passou 30 anos ali com o pai e a mãe dele, né? Adotivos, né? Maria, José, 30 anos. Quando Jesus completou 30 anos, aí Jesus começou o processo, o ministério dele, que durou 3 anos, mas ficou para a história. O processo que Jesus assumiu, o ministério que Jesus assumiu durante 3 anos, ficou na história. Esse foi o processo. O propósito era que ele morresse na cruz. Essa foi a proposta que Deus deu. Olha, o propósito é que você morra pelos pecadores.
Jesus morreu. Esse foi o propósito, de morrer na cruz para pagar o nosso pecado. Mas a promessa de Jesus salvar todos aqueles que crê nele. Como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe qual foi a promessa que Jesus fez? Jesus ressuscitou. E todo aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo será salvo. Essa foi a promessa de Deus para nós. Jesus vai ressuscitar. E todo aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo será salvo. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, que você não esqueça que tudo na vida tem um processo, tem um propósito e tem uma promessa. E o povo de Deus diz: amém.